Então, esse programa calcula somente o delta de uma equação de segundo grau, mas a gente quer poder calcular as raízes da equação. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente já sabe que pode calcular aqui o valor de duas variáveis, por exemplo, x1 e x2. Eu vou chamar elas exatamente assim. O delta é b2 menos 4ac e x1 é igual a menos b mais menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Confere? Vamos mapear isso para Python. Lembrem que isso aqui tem aquele problema dele estar de forma bidimensional, né? A gente tem aqui parte da expressão num eixo e parte da expressão no outro, né? A gente tem uma parte que é meio linear assim, mas você vê aqui, já aqui, o que você tem é um ou, né? Porque, na realidade, aqui é x1/2, né? Na verdade, já que está o mais e menos. E aqui você tem uma fração. Já nessa parte de baixo, você ainda tem uma outra operação aqui no meio entre essas duas. Como é que a gente expressa isso em Python? Vamos pensar aqui numa forma de falar isso. Bom, menos b. O operador menos, o menos tanto pode ser uma operação binária, a gente diz que um operador é binário quando ele pega dois operandos, A e B, mas ele também pode ser usado em Python como operador unário. Vamos olhar aqui Python no Shell. Então, você pode dizer menos 5, e isso funciona literalmente como, não como um sinal de operação, mas uma operação, no final das contas, mas unária, uma operação que dá somente o sinal de um número. E se você tiver uma variável, você pode usar ele na frente da variável para operar literalmente agora e multiplicar por menos 1, digamos assim, o valor de x. Então, isso é válido em Python. Então, x1 é menos b, mais menos a gente não pode escrever, mas a gente pode, já que a gente está escrevendo só x1, vou colocar só mais raiz de delta. A gente pode fazer a raiz de um número, todo mundo sabe, elevando a 0,5. Mas tem uma biblioteca, e aí eu vou mostrar a vocês o que é o comando import, uma biblioteca de matemática que traz várias operações prontas para a gente, pré-implementadas por Python. Toda linguagem de programação tem biblioteca matemática básica, pelo menos. Quando você digita o comando import math, você vê que o Shell não me disse nada mais. O que aconteceu aqui é que eu disse a Python que eu estou querendo usar as funções que estão dentro dessa biblioteca. E como é que eu uso isso? Eu uso o nome da biblioteca que eu importei, um ponto, e o nome da função dentro dela que eu quero utilizar. Por exemplo, uma das funções que tem lá dentro é sqrt, raiz quadrada. Você vê que ela é uma função built-in, quer dizer, embutida, ou sabe, que já vem na linguagem e está pronto para você usar. Como é que eu uso ela? Bom, uma coisa é eu dizer o nome da função, outra coisa é eu invocar essa função. Para isso eu uso o operador de invocação, que em Python são esses parênteses. E aí você coloca dentro dele o valor que você quer operar, ou seja, o operando. Se você der Enter, você vai ver que ele vai te reclamar. Ele precisa de um argumento. O argumento é justamente o operando. Por exemplo, 16. E ele te retorna a raiz quadrada. Aqui a gente está colocando explicitamente que eu quero a raiz quadrada de alguma coisa, e não uma fórmula que não tenha isso ali dentro, tá certo? Então, eu quero a raiz quadrada de, já nem lembro, de delta, certo? Isso tudo dividido por 2 vezes A. Está certo, gente? Não. Não tem que colocar o 2 vezes A em parênteses, professor? Perfeito. O 2 vezes A tem que colocar em parênteses. Está certo agora? Não, tem que colocar o menos B mais o SQRT em parênteses também. Tudo isso tem que estar em parênteses também. Não tem opção dele ficar... Sei que ele fica meio feio, mas vocês entendem agora que na linearização a gente perde a informação que aqui dispensa o parênteses, que está nesse formato bidimensional. Parte do que a gente vai ter que viver, praticamente todos os nossos dados, de um modo geral, têm que ser linearizados de alguma forma. Calculamos x1, o que é que a gente pode fazer? Bom, a gente pode imprimir. Lembra? O processamento acabou, é só isso. Quer dizer, na verdade, quem vai fazer o processamento não é a gente está ensinando Python a fazer o processamento como a gente quer. E agora a gente coloca x1 usando a mesma formatação dos anteriores. Vou sair daqui, hora de testar, python p2.py, 10, aliás,
Vamos rodar com valores apropriados. 10, 5 e 11. O que é que houve? Nosso primeiro erro. Eu não posso usar math se ele não tivesse sido definido antes. E como é que eu defino math? Foi como eu fiz lá embaixo. A gente importa a biblioteca e a gente vai fazer isso dentro do programa. Tipicamente, a gente importa as bibliotecas no início dos programas. Tipicamente, todos os imports ficam no início. Qual a vantagem disso? É que você diz com clareza para o leitor do programa, desde o início, que você vai usar, que esse programa depende da biblioteca matemática. É uma forma de você declarar dependência externa. Este programa depende de um código externo, que é math. Vamos rodar de novo. Menos 10, 5 e 11. A, B, C, delta e o valor de x1 calculado e impresso com 5 casas decimais. Você vê que, graças à nossa formatação, a gente tem todos os dados bastante alinhados e fáceis de ler para um humano. Vou rodar de novo esse programa, só que agora com os dados originais lá que eu tinha no exemplo anterior. 10, 5, 10 positivo e 11. O que é que houve? Alguém sabe me explicar o que é que houve? Delta não pode ser negativo. Se o delta for negativo, que é o que deve acontecer aqui, a gente tem um problema. É que não tem raiz quadrada do valor de delta, de um valor de delta negativo. Pelo menos não uma raiz real, como a gente sabe. Quando ocorre uma tentativa de calcular uma raiz quadrada de um número negativo, você vai obter esse erro. Bem, isso não é um erro de tipo. Python não está dizendo que o parâmetro usado é do tipo errado. Ele está dizendo que esse valor em particular não pode ser usado para calcular uma raiz quadrada. Como é que a gente pode se livrar disso? Bom, a forma para a gente resolver esse problema é justamente usar condicionais. Então, o que eu vou fazer aqui é um if antes desse x1. Eu vou dizer o seguinte: se a delta for negativo, eu vou fazer uma operação. Opa. E se não for negativo, aliás, eu vou inverter. Se delta for positivo, eu vou fazer uma operação. E caso contrário, eu vou fazer outra. Por que eu mantive assim? Porque o caso mais normal é esse aqui, ó. Se o delta for positivo, calcule a raiz de delta, o x1, usando a raiz de delta. Se não for, o que é que a gente deve fazer? Bom, a gente tem que decidir o que fazer nesse momento, porque a equação simplesmente não vai ter raízes reais. Então, uma coisa que eu poderia fazer aqui é imprimir uma mensagem de erro, enquanto é o que eu vou fazer, tá certo? Uma coisa bem simplista. Delta negativo. E eu vou mostrar o valor de delta aqui dentro. Lembre que eu vou usar uma f-string, por isso que eu usei esses valores e vou colocar um f aqui. Vai funcionar, gente, isso aqui? Vamos pegar o caso normal. 5 e 11. Funcionou? Perfeito. Se delta é positivo, ele faz essa atribuição e, em seguida, continua para cá. Qual é a semântica? Lembra que a gente sempre fala de semântica? O que é que Python entende e faz quando ele lê este trecho de programa durante a execução do programa, em um processo? Ele avalia o que tiver aqui na frente, né, na condição, e eu vou mostrar aqui. Então, qual é a sintaxe? Qual é a sintaxe do if? O if tem tem múltiplas variações de como ele pode ser usado. Na sua sintaxe, na sua forma mais básica, o que você tem é esse modelo aqui. If, uma condição, e executa o código. Então, o que eu vou fazer aqui é bem parecido com isso. Eu vou tirar, aliás, é exatamente igual a isso, eu vou tirar essa segunda parte. Por enquanto, eu não vou colocar essa segunda parte. Então, somente se o x1 for positivo é que eu vou executar aquele código lá. Que é o caso quando eu coloco menos 10, 5 e 11. Funciona perfeitamente. Eu posso pensar que eu me livrei do problema, porque eu vou digitar isso para produzir um delta negativo, mas a verdade é que eu transferi o problema. Eu não vou mais calcular a raiz quadrada de um número negativo, mas
o que vai acontecer é que eu vou tentar utilizar o valor da variável x1 nessa expressão f aqui, na string f aqui, e ela nunca foi definida. Então, vamos ver isso quebrar. Você vê agora que, ao invés de um erro de valor, o que eu tenho é um erro de nome. Então, está aqui, nome x1 não foi definido. Por que não foi definido? Porque, pela semântica do if, o que é que acontece? Essa linha, quando é executada, avalia o valor dessa expressão, do que tiver aqui na frente do if, entre o if e os dois pontos. Entre o if e os dois pontos, a sintaxe coloca o que a gente chama de uma condição do if. A condição é avaliada, isso é uma expressão que é resolvida. Do mesmo jeito que a gente resolve essa expressão, você resolve essa aqui também. Só que ela deve produzir um valor que não vai ser guardado na memória, atribuído a uma variável. Ela vai ser avaliada e, se ela for verdadeira, ela produz um comportamento que é executar o corpo do if. O corpo do if é o trecho de código que está indentado. Quer dizer, indentado essa linha que é começada com espaço depois do if. Toda parte que tiver indentada vai ser executada somente se essa condição for verdadeira. Isso é o que a gente chama de semântica do if. Então, quando eu executo com o valor menos 10, 5, 11, a condição é verdadeira, porque o valor de delta, a gente já viu, a gente viu lá em cima, vamos ver ele executando. O valor de delta é positivo, é 465. Como o valor delta foi positivo, a linha 12, que está indentada, e é o corpo do if, é executada. E, portanto, a gente obtém esse valor. Vamos executar agora para produzir um delta negativo. A gente sabe que 10, 5 e 11 produz um delta negativo. O que é que vai acontecer? Dessa vez, a linha 12 não foi executada. E você vê que agora Python vai reclamar aqui de que x1, a variável x1, não está definida. E claro que não está, porque como essa condição foi falsa, delta não é maior do que zero, a linha 12 não foi executada. E aí a gente vê a semântica, né, em ação. Só que ela me produziu outro erro, ou seja, meu programa ainda quebrou e não devia ter quebrado, eu queria que ele tivesse produzido da outra maneira. Esse é um erro de tempo de execução, sim, era esse um conceito que a gente faltava ver. Esse erro de tempo de execução ocorre quando a gente está executando aquela linha em particular, e isso impede de continuar executando o restante do código. Como essa linha aqui era a última, claro, as outras linhas foram executadas. Você viu que eu li os variáveis, o meu programa leu as variáveis, a gente imprimiu os valores de A, B, C e chegou a imprimir o valor de delta, mas o programa falhou na linha 19, interrompendo a execução. Esse é um erro de tempo de execução. É diferente de um erro de sintaxe. Vamos colocar um erro de sintaxe na última linha. Eu vou tirar um dos parênteses e executar esse programa de novo. Vou apagar a tela aqui para ficar mais fácil da gente identificar, aumentar aqui e vou rodar o programa novamente. Você vai ver que dessa vez o programa nem chega a rodar, ele não chega a executar, porque esse erro, aqui ó, erro, o que é que ele está dizendo que é o erro? Fim de arquivo, lembre que EOF é end of file, inesperado enquanto ele estava fazendo parsing é análise sintática. Ou seja, ele ainda não tinha terminado de entender uma frase e ele acha que a coisa interrompeu sem final. E é o que de fato aconteceu. Então, você vê que nesse caso ele não chegou a pedir os valores de A, B, C, apesar de que isso é a última linha do programa, ele não chegou nem a executar a primeira. Não fez nada. Esse é um erro de tempo de compilação, a gente chama. Erro de sintaxe é um erro de compilação. Apesar de que a compilação aqui em Python não existe como passo explícito, como em outras linguagens, internamente Python precisa fazer análise sintática e o parsing, né, toda essa parte. E esse tipo de erro é bem diferente do outro. No outro, você está rodando o programa e você pode produzir alguns dados intermediários, o que é bastante arriscado. Nesse outro, a chance de erro é menor, porque como é um erro de sintaxe, o programa não chega nem a começar a rodar, tá certo? Então, essa é a diferença desses dois tipos. Vamos corrigir nosso programa agora para tratar o outro caso. E aí a gente introduz o segundo tipo de sintaxe. O que é uma alternativa simples? Essa alternativa simples, a gente tem uma condição que decide qual dos dois caminhos, ou do corpo do if, ou do corpo do else, vai ser seguido. Como se tivesse um fluxo de execução da seguinte maneira.
você tem um ponto, um ponto de execução do programa. O programa vinha nessa linha, a gente pulou para outra linha, e nesse ponto ele tem duas possibilidades para prosseguir, que a gente chama de alternativas. Isso aqui é o nosso then, ou então, isso aqui é o nosso else. Quando ele executa isso, e aqui você pode ter várias coisas dentro desse, cada um desses dois, mas em algum momento o if termina, e as coisas continuam na próxima linha após o if. Isso aqui já é fora do if. Isto aqui é o nosso if. Certo? Essa é a cara do fluxo de execução. Você vê que a gente criou uma alternativa de caminhos. Ou o processo vem pelo then, ou o processo vai pelo else. Ele não vai pelos dois simultaneamente, só um dos dois. Agora, lembre, o programa tem que prever os dois tipos de processo. Então, tá aqui, ó. A gente escreveu um programa que a gente só previu um tipo de processo, e por isso que ele quebra. Por isso que, às vezes, ele funciona, e às vezes não. Esse programa da gente quebra. E a gente pode corrigir isso com o nosso else. A gente, às vezes, bota um espaço depois entre o if e o else para separar, mas lembrem, eles são parte de um único comando. O if e else é parte, é essa estrutura que eu estou escrevendo aqui. Só que como eu não posso desenhar ela bidimensional, a gente tem que linearizar ela para aparecer no código. Então, um caractere após o outro. Se o delta for positivo, rode isso. Se não for, rode o quê? Então, o que a gente vai fazer aqui é o print, que a gente imaginou. Depois a gente vê um programa melhor. Ops, delta negativo, e a gente bota o valor do delta aqui. A gente vai transformar isso numa f-string e vai executar. Obviamente ainda tem um problema aqui, mas a gente já vai ver isso funcionando um pouco melhor. Aliás, me permitam uma coisa antes. Eu quero guardar todos eles. Então, eu vou copiar cpp2 para p3.py, certo? Vou editar o p3.py e vou fazer essa mudança aqui. Assim, vocês ficam com todas as versões. Está aqui o p3. Obviamente, o p3 tem um problema. Alguém consegue predizer qual é o problema do p3, gente? É porque a saída ele ainda vai tentar imprimir, mesmo que com o else? Perfeitamente. O problema é que a gente ainda tem o fora do if do mesmo jeito. Esse nosso if vai pelo then e depois continua para a próxima linha em qualquer um dos dois casos. A gente vai ter que ver como evitar isso agora. Mas vamos rodar ele desse jeito. Uma coisa vai ficar mais perto do que a gente precisa. 10, 5 e 11. Você vê que agora o delta é negativo. Ele chega cadê? Tá aqui. Ele chega a imprimir a mensagem, ops, o delta é negativo, mas ele prossegue para a parte fora do if, normalmente. Pense nisso quando você escrever aquele código. Pense no processo, ou nos processos. Aqui você está vendo vários processos expressos de uma forma gráfica, mas o teu código tem que ser linear, né? Então, você vê que tanto aqui quanto aqui, a próxima linha é a 17 ou 18. Né? Todas essas linhas aqui vão ser executadas e a gente vai chegar na linha 22, causando o mesmo problema. Então, como é que a gente faz aqui alguma coisa diferente? Bom, eu vou ensinar vocês aqui um truque. A gente vai fazer um sys exit 1. Sys, que danado é sys? É mais um objeto que eu vou, uma biblioteca que eu vou importar da biblioteca padrão de Python. Toda biblioteca, toda linguagem tem uma forma de acessar o sistema de alguma maneira. E aqui o que você está pedindo é a biblioteca de controle do sistema que ele interrompa o processo imediatamente nessa linha e que não continue o ciclo normal. Ou seja, isso é uma forma de forçar a saída desse programa. Você pode chamar o sysexit sem nenhum argumento, salvo engano meu, mas é comum que a gente indique com um número diferente de 0 quando a saída é anormal, é algo que não se espera para aquele processo na sua forma normal. Se você acha que é parte do normal sair com o delta negativo e não imprimir raízes, você pode sair com 0, que é bem convencional também. 0 é sempre indicação para processos que deu tudo certo, tá certo?
qualquer número diferente de 0 é uma indicativa de um problema sair, mas sair com um certo problema. Cabe a você que está implementando, eu vou considerar que está errado, mas cabe a você que está implementando decidir o que você quer. Vamos rodar esse programa de novo agora. 10, 5 e 11. Você vê que agora ele corretamente diz, ops, o delta é negativo e não executa o restante. Ou seja, se eu tivesse que desenhar aqui o que é que aconteceu, o que aconteceu é isto aqui. A gente vai desenhar, não tem como fazer uma borracha menor do que isso, não. Ah, tem aqui, ó. Joia. Então, agora, o que a gente tem é um programa. Eu costumo desenhar nos grafos de fluxo de execução, cada bloquinho de execução é algo assim. Isso aqui é o momento de entrada, isso aqui é a saída, isso aqui indica alguma atividade. E eu costumo desenhar com isto, fim do programa, o programa flui para terminar aqui. Ou seja, aqui a gente está indicando que se ele for pelo then, ele prossegue para o restante do código. Mas se ele for pelo pelo else, ele segue um ciclo que termina o programa ali, tá certo? Esse é o fluxo de execução desse programa. Vamos copiar agora P3 para P4.py e ver uma outra alternativa. Eu quero imprimir ainda A, B, C e delta nesse caso. E não imprimir o delta já aqui antecipadamente e sair do programa. Como é que eu posso fazer isso? Bom, aí cabe a você fazer um esquema de saída mais sofisticado. Por exemplo, esse último X1, essa impressão de X1 poderia ser condicionada também. Então, eu poderia ter aqui, vê bem, agora eu vou usar um condicional simples, ou seja, eu não tenho dois caminhos, eu só tenho uma parte que não é executada sempre. Como é que a gente desenharia isso? Isso aqui seria nosso alternativa. Para enfatizar o then ao invés do if, eu vou colocar assim. Esse é o caminho do then e este é o caminho caso contrário. Então, esse aqui é o nosso if. Esse aqui é depois do if. E isto aqui é o que a gente chama de um comando, ou um bloco condicionado. Às vezes chamado também de guardado, um comando guardado. O nome pode parecer estranho, mas não é de guardar no sentido de armazenar. É guardado e ele tem uma guarda. E a guarda é essa condição do if. If, a condição, às vezes é chamada de guarda da execução, no sentido de ele protege a execução. Esse código só é executado quando a condição é verdadeira, quando a guarda é verdadeira. Desculpe, aqui eu tenho que botar... Isso aqui é um condicional. Opa, mudei. Condicional simples. Certo? É isso. Este aqui é o nosso condicional simples. Esse aqui é a alternativa simples. Podia ser só condicional, não sei para que esse simples. Alternativa, sim, faz sentido. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar um condicional simples. Então, quando é que eu executo aquela linha 25? Se o delta for positivo. Se for positivo, eu quero a impressão disso. Caso contrário, o que é que eu vou imprimir? Nada. Por isso que isso aqui só faz colocar a linha 25 num condicional. Vamos executar o P4. Opa, Python, eu errei a digitação. Python 3, P4... menos 10, 5, 11, tá ali, rodou com a linha 25. 10, 5, 11, a linha 25 não foi executada. Mas a gente ainda está com sysexit lá em cima, por isso que ele não executou o resto. Dessa vez eu já posso me livrar do sysexit. É importante não só apagar essa linha, mas o import. Você não deve ter importes que não são usados no seu programa. É uma péssima prática. Vamos rodar de novo. 10, 5, 11. E o programa agora voltou a rodar sem dar o erro. Eu posso, a partir de agora, posso até imprimir a mensagem aqui sem isso, só avisando que o delta é negativo. 10, 5, 11. Ou posso até tornar isso aqui num
condicional simples, inclusive, porque se você considerar que isso é o caminho normal, calcule as raízes da equação. Ele pode simplesmente mostrar todos os valores e o delta. Em geral, é melhor você se expressar mais explicitamente, talvez não assim, mas talvez esse else pudesse ser lá embaixo, ou seja, a gente ter aqui uma alternativa e imprimir equação sem raízes reais. Então, nosso programa agora, 10, 5, 11, já que ele não imprime as raízes, ele pelo menos diz que não pode imprimi-las. E caso haja raízes, menos 10, 5, 11, ele imprime a raiz corretamente. Faltou calcular x2, mas a lógica é exatamente a mesma. A gente só precisa trocar isso. Tudo bem que agora fica com a parte fácil. Uma vez resolvida a parte de fluxo de execução, fazer pequenas mudanças como essa de adicionar o cálculo de outro valor é bem trivial. Lembre que x2 acompanha x1 em termos de quais são as possibilidades de execução. 10, 5, 11, está lá. Menos 10, 5, 11, x1 e x2 estão sendo calculados. Tem ainda uma situação que a gente não previu. Alguém consegue lembrar o que é? Só para terminar a aula. Delta igual a zero. Delta igual a zero. O que é que acontece se o delta for igual a zero? Vai printar o que está no else. Seja mais explícito, em termos humanos, o que é que o usuário vai ver? Duas raízes reais iguais. Tá, o que é que vai acontecer? Eu quero que vocês prevejam o comportamento do programa, não da equação. Vamos lá. Quando o delta é zero, pensem na parábola que ela faz, certo? O polinômio da equação, ela faz uma parábola. A raiz da equação é quando aquela parábola toca no eixo do x. Quando o delta é zero, o que acontece é que a parábola só tangencia o eixo do x, ou seja, só toca num ponto. Então, só tem uma raiz. Ou, se você pensar em termos de fórmula, as duas raízes calculadas por Bhaskara vão dar no mesmo valor. Mas não é isso que foi o problema nesse código, não. Alguém consegue apontar o problema antes de eu rodar? É porque ele vai dizer que a equação não tem raízes reais quando ela tem uma raiz real. Não é isso? Perfeito. O problema é que ela vai dizer que não tem, porque tem um erro semântico, pragmático, da alçada do programador nisso aqui. Vamos rodar para aqueles valores. Já esqueci. 4, menos 4 e 1. 4, menos 4 e 1. Ele está dizendo que essa equação não tem raízes reais, mas ela tem. Ela só tem uma. Ou, se você preferir, x1 e x2 produzem o mesmo valor. Porque o delta é zero. Então, tanto faz somar raiz de zero como subtrair raiz de zero, os dois vão produzir o mesmo valor. Como é que eu resolvo esse problema? Usa um elif. Tem um jeito mais simples. Nessa primeira rodada da gente, eu vou simplesmente colocar o maior igual e resolver o problema rápido. Quais são os valores? 4, menos 4 e 1. Está ali. A gente agora tem... Opa, ainda deu errado. O que é que houve? É que a gente tem dois lugares onde a gente testa se delta é positivo. Então, a gente vai ter que testar aqui e aqui. Ó. Esse é o problema de redundância de código que faz duas vezes a mesma operação. Essa operação de comparar delta com zero é feita aqui e aqui. Isso, normalmente, se você puder tirar dos seus programas, é bom. Porque quando você mexe num, você se convence que você resolveu o problema. Foi o que aconteceu comigo aqui agora. Mesmo no programa pequeno desse. Vamos lá rodar de novo. 4, menos 4 e 1. Tá ali. Agora sim. Delta é zero, e x1 e x2 produzem o mesmo valor de resultado, tá certo? A gente pode tentar tratar os três casos diferentes? Pode, que é o papel do elif, que a gente vai ver na próxima aula.